faz um arqueólogo e um arqueólogo? Fique à vontade. Isso é relativamente simples de responder se a gente fosse seguir um caminho do senso comum, tá, em relação ao que essa ciência faz. Tá? A maior parte das pessoas, a absoluta, eu diria, acredita que o arqueólogo tem uma função a cumprir que está relacionada ao passado. E uma forma de cumprir essa função que seria estudar esse passado com uma característica própria apenas dos arqueólogos, segundo essa ideia, que são os métodos arqueológicos utilizados para estudar a chamada cultura material do passado. Essa é a ideia mais comum, mais em voga, e até diria que, pelo que tenho tentado entender disso nos últimos anos, é a ideia recorrente entre os próprios arqueólogos. Os arqueólogos também defendem e atuam dessa maneira. Essa é uma forma de ver o que faz um arqueólogo. Mas a arqueologia não é a única ciência que vem passando por um processo de repensar, ressignificar, afinal de contas, para que estamos aqui, que função a gente tem nesse mundo. Quando a gente pensa em ciência, saindo da arqueologia e pensando na ciência como um todo, é inegável que está em curso já há algum tempo um processo de autocrítica da ciência e da sua forma de interpretar o mundo e de explicar o mundo aos não cientistas. E isso faz com que, dentro da arqueologia, assim como em outras áreas, surjam vozes dissonantes desse consenso no qual a arqueologia é caracterizada como a ciência que estuda o passado através dos objetos ou através da cultura material. Claramente a questão do que faz um arqueólogo ou uma arqueóloga está ligada, primeiramente, em definir o que é arqueologia. Sem dúvida. O Alberoni, né, que vocês também já colheram o depoimento dele, ele costuma dizer, baseado no nosso colega Guineco, Cristóbal Guineco, que a pergunta que tem que se fazer não é o que é arqueologia, mas que arqueologia nós queremos que ela seja. E eu concordo com esse ponto de vista do Alberoni e do Guineco. Tá? É justamente essa pergunta que está fazendo com que alguns arqueólogos repensem a própria arqueologia, ao dizer, existe uma ideia do que seja arqueologia, eu posso fazê-la dessa maneira e terei a minha carreira, né, longa, breve, tanto faz. Ou eu posso parar, refletir sobre isso e dizer, mas será que é exatamente isso? Ou foi isso, mas pode ser diferente? Se foi isso, a gente tem que demarcar as razões de como chegamos até aqui, e para isso tem todo um estudo da história da arqueologia e como ela chegou a esse consenso que ainda é o que está presente. Mas quando essas perguntas começam a aparecer, afinal de contas, o que é a arqueologia ou o que ela poderia ser, aí muda a perspectiva exatamente do que faz um arqueólogo. Acho que esse é o caminho correto, digamos, da reflexão para responder a pergunta. Tá? Eu, como sou partidário desse questionamento, nem vou dizer uma crítica, porque não é simplesmente um criticar tudo que os arqueólogos fizeram até hoje. Isso seria leviano, para dizer o mínimo. É um questionamento, é um direito que um sujeito usufrui de fazer perguntas. Né? Eu me pergunto o tempo todo, afinal de contas, como arqueólogo, qual é meu lugar no mundo? Tá? Todo mundo tem que ter um lugar no mundo. Todo mundo tem que ter uma participação no conjunto da sociedade que seja legítima e que diga, olha, eu estou aqui para isso. Tá? Assim como há o sujeito que coleta o lixo da porta da minha casa e há o sujeito que projeta o ônibus espacial, há o sujeito que faz outras coisas. Então eu gostaria de pensar o que é um arqueólogo, até para poder pensar, eu sou útil, a minha existência tem sentido, os recursos que são investidos na minha existência, no meu trabalho, valem a pena? Quando a gente começa esse tipo de pergunta, que deriva numa questão epistemológica do campo, da constituição do campo, nós também nos aproximamos das questões que são políticas, porque evidentemente elas estão associadas. E eu diria então que há uma política em curso dentro da arqueologia, uma política de questionamento, de discutir o campo, e a gente vê que ela não fica restrita apenas ao debate, ela também se dá na forma de ações. Muitos arqueólogos passaram a praticar outras ações que não são vistas como típicas dos arqueólogos. Tá? Algumas delas estão vinculadas ao tradicional fazer dos arqueólogos. Vou dar um exemplo. A educação patrimonial na arqueologia. Tá? Até pouco tempo atrás, você dizia que arqueólogo fazia educação patrimonial, pouco tempo atrás, digamos 15 anos, mais ou menos. Poderia se dizer, mas isso é apenas um apêndice do trabalho do arqueólogo, que alguns fazem porque querem, né? Embora houvesse já há algum tempo uma obrigação legal
do ponto de vista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de que se fizesse a educação patrimonial, ela não era considerada uma atividade de arqueólogos. Até porque a educação patrimonial existe antes dos arqueólogos começarem a fazê-la. Mas hoje em dia, nós vemos arqueólogos que estão se especializando nisso. E estão tentando descobrir uma forma de fazer uma educação patrimonial arqueológica, feita por arqueólogos e voltada para o patrimônio arqueológico. E isso é um fazer de arqueólogos, importantíssimo, eu diria, dentro do contexto atual. Tenho, como já escrevi sobre isso e já me manifestei, muitas críticas à forma como a educação patrimonial é feita. Me refiro ao caso brasileiro, que eu conheço melhor, embora conheça alguns fora do Brasil. Mas não posso negar que abriu um campo de trabalho e as coisas só tendem a se aperfeiçoar, melhorar, quando elas são feitas. E como tem muitos arqueólogos fazendo, dentro desse ensaio e erro, algumas coisas muito interessantes já apareceram. Então, esse é um exemplo de um fazer de arqueólogos que está sendo paulatinamente reconhecido como legítimo, embora ainda tenha um papel menor quando você fala em termos de publicações, espaço em congressos e etc. Mas em termos de divulgação do que fazem os arqueólogos e logo do que seja arqueologia e dos bens arqueológicos, a educação patrimonial tem um papel muito mais impactante, rápido e efetivo do que um texto, um artigo acadêmico arqueológico possa ter. Tá? Uma outra vertente, podemos dizer assim, desse movimento de mudança é aquilo que se tenta denominar, já desde os anos 70, quando o termo foi cunhado nos Estados Unidos, como arqueologia pública. Eu diria que a arqueologia pública não é essa a pergunta que vocês me fazem, o que é arqueologia pública, mas está dentro do que faz um arqueólogo. Ela não é um campo de pesquisa específico, uma linha teórica, uma linha temática. Ela é um convite à reflexão. É um convite para que os arqueólogos discutam o seu papel como cientista, os efeitos simbólicos do poder da ciência, a intervenção do arqueólogo em processos de construção de imagens do passado e a intervenção do arqueólogo em processos atuais de ressignificação de patrimônios. Tá? Logo, estamos falando fundamentalmente de identidade. Então, acho que os arqueólogos estão encontrando, alguns deles, um campo fértil também de discussão e que está fazendo com que surja um outro novo fazer de arqueólogo, que é teorizar, refletir sobre este campo, as discussões, e também, ao mesmo tempo, realizar ações. A gente faz uma confusão entre educação patrimonial e arqueologia pública. Não são a mesma coisa. Pode-se dizer que muitas ações de educação patrimonial fazem aquilo que a discussão no campo da arqueologia pública, desse campo de debate, propõe. Então eu estaria, dentro disso que você está colocando, como temos vários cursos de arqueologia hoje pelo Brasil, então o que faz o arqueólogo também está ligado à sua formação, à sua linha dentro da universidade, do curso, no caso? Sem dúvida, né? Eu não conheço assim em detalhe a grade dos outros cursos. Conheço algumas, porque logo que nós criamos o curso aqui, a gente estudou essas grades, né? Eu não participei da criação do curso, eu entrei quando o curso já havia sido criado pela professora Beatriz Thyssen e a professora Márcia Cunioche. Mas depois, claro, todos nós aqui do grupo fomos conhecer as grades dos colegas. E há diferenças, evidentemente, a gente vê que em algumas grades esse debate atual do que faz um arqueólogo, do que seja arqueologia, está mais presente em disciplinas como arqueologia pública, educação patrimonial, patrimônio e arqueologia, e em outros não é tão efetivo, pensando em números de horas de disciplinas dedicadas a isso. Um outro olhar é sobre as pesquisas dos seus docentes. Muitos cursos têm professores envolvidos diretamente com esses debates mais atuais. Outros cursos não. Tá? Isso não quer dizer que um aluno que faça um curso que tem menos debates sobre isso não saia com a formação para esse debate. Eu diria que não, porque esse debate ele ultrapassa os cursos. Né? Você vê esse debate nos congressos da Sociedade de Arqueologia Brasileira, nos congressos das suas regionais, em congressos específicos como é o TAS, né, o Encontro de Teoria, que tem sido basicamente uma trincheira dessa discussão, fora os congressos da UAC, né, e outros. Então eu acho que os estudantes não são prejudicados por ter mais ou menos a discussão política dentro do seu curso. Tá? A questão da formação tem muito a ver
com o próprio sujeito, quer dizer, o sujeito estudante. Para além de ser um estudante de arqueologia, ele como cidadão, como sujeito, como alguém envolvido ou que queira se envolver nas lutas que estão para além da universidade e da formação acadêmica. Eu te questionei isso porque você estava até olhando na Universidade Federal do Vale de São Francisco, por exemplo, o curso é Arqueologia e Preservação Patrimonial. Vai de encontro a isso que tu acabou de falar. Na Universidade Federal do Piauí, a arqueologia está dentro da área de ciências da natureza, não na área de ciências humanas. Já em Sergipe, já tem um curso que é comentado, é colocado mais para arqueologia de contrato, seria, né, comercial. Então, tudo isso influenciaria diretamente na questão da formação, mas como tu está colocando, depende também do próprio estudante ver o que ele vai trabalhar. Olha, eu não sei se a gente pode dizer, por exemplo, que Sergipe tem uma característica mais voltada para o contrato. Eu sei que eles têm experiências lá, por exemplo, a empresa Júnior, né? Eles se preocuparam, talvez mais do que nós aqui, em dar uma formação ao estudante para o mercado de trabalho, que é o mercado mais numeroso, né, agora, no momento. Né? E não diria que é incorreto, porque a gente sabe muitas vezes a dificuldade que um recém-egresso do curso tem para fazer um orçamento, né? Numa proposta de trabalho que lhe apareça. Então eu acho que eles acertaram nesse sentido, mas eu também acompanho lá alguns colegas que fazem coisas bem diferentes do voltado para esse único campo. No caso, por exemplo, lá da outra instituição que tu citaste, do Vale de São Francisco, há uma discussão em torno do patrimônio, que parece ser bastante forte na grade. Isso demonstra também que alguns desses cursos, como é o caso do nosso, optaram por, apesar de serem cursos de arqueologia, diferente do que ocorre na Federal de Minas Gerais e na Federal de Pelotas, que são cursos de antropologia e arqueologia, os cursos que são de arqueologia criaram características próprias, tá? Que obviamente vão se refletir nos seus egressos, nos alunos que saírem de lá. Nós aqui optamos, por enquanto, né, ainda estamos trabalhando com as duas ênfases, a arqueologia do capitalismo e a arqueologia das sociedades pré-coloniais americanas. Poderá haver uma mudança, assim como nos outros cursos. O que a gente percebe é isso. Esta própria diversidade de cursos demonstra que não há como existir uma única ideia do que seja arqueologia e do que fazem os arqueólogos. Mas eu queria chamar a atenção, aproveitar esse espaço que vocês estão criando, justamente para insistir num ponto que eu tenho falado muito nos últimos anos. Qual é o campo de trabalho para os arqueólogos num futuro de médio prazo, coloquemos assim, pensando no Brasil? Tá? O Brasil passou por uma grande transformação de investimentos de grande escala, com o plano de aceleração do crescimento, plano 1, plano 2. Isso gerou um enorme campo de trabalho para os arqueólogos, não apenas do ponto de vista dos métodos e técnicas específicos de campo da arqueologia, mas também no campo da educação patrimonial. Tá? Eu diria que foi o grande impulso da educação patrimonial da arqueologia, é resultado desse fenômeno, e que, claro, é condensado no que a gente chama de arqueologia consultiva, de contrato ou outro nome. Tá? Mas a minha preocupação é, quando este ciclo se encerrar, e nós temos os primeiros sinais de que ele vai se encerrar, como é normal em história, aí não vai nenhum dilema, nem catastrofismo, os ciclos econômicos mais pujantes se encerram, tá? O que farão os nossos egressos dos cursos de arqueologia? Por isso nós vamos pensar no que faz um arqueólogo. Eu tenho insistido com os estudantes, quando me reúno com eles em eventos, congressos, em sala de aula, e com os colegas, que tem que se apostar na criatividade de novos mercados de trabalho. Por isso que eu insisto nessa questão de, por exemplo, maior diálogo com o campo da museologia, maior diálogo com o campo da produção cultural, maior diálogo com o campo da preservação patrimonial, maior diálogo com o campo da educação. Porque se nós damos uma olhada em outros países do mundo, a gente vê muitos arqueólogos atuando em vários setores que não tem nenhuma relação direta com aquilo que se considera clássico, que são as escavações que o arqueólogo faz, o trabalho de laboratório. Eles não gostam de fazer isso? Não é uma questão de gosto, é uma questão de práticas de trabalho que lhes interessam mais, como pessoa, como cidadão e como profissional. Então, há uma saída, sim, prospectar e criar esses novos mercados, mas para isso nós temos então que mudar o conceito do que faz um arqueólogo. Nós temos que aceitar que a arqueologia feita até então permanece, necessária, absolutamente necessária. Esta arqueologia que eu me refiro, que é dedicada às pesquisas de campo, com intervenção arqueológica, com grandes trabalhos de laboratório, com seus resultados, com as interpretações a partir das teorias da própria arqueologia.
mas ela pode conviver com muita tranquilidade com os outros fazeres dos arqueólogos. Evidente que se em algum momento esses outros fazeres questionam as práticas tradicionais da arqueologia, isso faz parte do avanço da ciência. Não vejo nenhuma celeuma, nenhum problema, como em algum momento eu talvez possa ter feito parte disso. Houve uma certa divisão entre os arqueólogos brasileiros, entre os do contrato, os acadêmicos. Eu acho que eu consegui de alguma maneira superar um pouco esse dilema e acho que tem lugar para todo mundo, mas não isento de conflito. Conflito no sentido da troca de ideias, né? Eu acho que nós podemos dialogar melhor sobre a arqueologia de consultoria, de contrato que vem sendo feita no Brasil, à luz do que se discute no campo da arqueologia pública. Tá? O envolvimento político, ideológico dos arqueólogos, as tensões que se criam em algumas áreas específicas onde os arqueólogos atuam, a complexa questão da eterna preservação do patrimônio, o salvacionismo, o protecionismo, que os arqueólogos incorporam com pouca crítica, na minha opinião. Se transformam em guardiões do patrimônio nacional, função que não é dos arqueólogos. Essa função é de um órgão público ou dos órgãos público federal ou estaduais, municipais. A nossa função é discutir, interpretar, problematizar o patrimônio, tá? O arqueológico e o não arqueológico. Porque isso também leva a outra questão, que é o que é arqueológico. Tá? O que é arqueológico? Uma igreja do século XVIII é arqueológica? Do ponto de vista da definição que nós temos na legislação brasileira, não. A lei da arqueologia de 1961 não contempla este bem como um bem arqueológico. O fato dela ser vista como arqueológica é uma conquista dos arqueólogos do campo da arqueologia histórica no Brasil, mas uma conquista que ainda não se transformou em legislação. Tá? Então eu acho que todas essas coisas caminham juntas para discutir o que faz um arqueólogo. O arqueólogo é um sujeito que eu diria, em síntese, capacitado para estudar o ser humano através de um dos fenômenos da manifestação da humanidade, a cultura material. Assim como outras áreas das ciências humanas estudam o mesmo fenômeno, chamado ser humano, a partir de outras manifestações desse fenômeno. A história, a antropologia, a museologia, a sociologia. Estamos olhando para a mesma criatura, tá? Mas com pontos de vista, métodos e teorias diferentes. Então, se a gente consegue ter essa amplitude, a gente consegue conceber melhor a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, né? Eu tenho muitas dúvidas em relação à regulamentação da profissão, tanto do historiador, que eu também sou historiador, como a do arqueólogo, mas acho que o processo está em curso, não é a hora de parar, né? Podemos fazer esse debate depois da regulamentação, porque em alguma instância ela é necessária, né? Mas ela em outra instância nos prejudica nessa reflexão da transdisciplinaridade, que é fundamental para que a arqueologia exista, porque ela não existe se ela não for interdisciplinar, mas também é fundamental para esse novo campo de trabalho, ou esses novos campos, para que os arqueólogos possam aprender, desenvolver, criar outras coisas que um arqueólogo pode fazer, se ele pensar como seu fio condutor a cultura material. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês.